Uma surpresa que mudou tudo. A última pessoa que Afonso Pires esperava ver num tranquilo restaurante familiar era a mulher que se tinha desvanecido da sua vida há 3 anos, e muito menos sentada numa mesa com 3 crianças pequenas que partilhavam os seus olhos, o seu cabelo e o seu rosto. Uma única olhadela para eles e tudo o que ele pensava saber sobre o seu passado e o seu futuro. Começou a desmoronar-se. Afonso Pires não era o tipo de homem que acabava no sítio errado. Cada minuto do seu dia era agendado, monitorizado e otimizado por uma equipa de assistentes que sabiam que era melhor não improvisar. Mas naquela tarde, o seu motorista tinha apanhado uma saída errada na autoestrada devido a um desvio de trânsito de última hora. E em vez de chegar a um jantar de alto perfil num hotel de luxo no centro de Lisboa, Afonso encontrou-se parado à porta de uma pequena e escondida tasca portuguesa que parecia não ter sido renovada em pelo menos 2 décadas. Ele estava pronto para ir embora, mas algo o deteve. Talvez fosse o letreiro a piscar na janela, talvez o aroma a pão com alho que flutuava no ar, ou talvez, embora nunca o admitisse, o peso da exaustão que ele não se tinha permitido sentir há anos. Ele disse ao motorista para esperar e entrou sozinho. A tasca era quente e barulhenta, um lugar familiar com toalhas de mesa desparelhadas, velas que se tinham queimado até à metade e risos de crianças a ecoar nas paredes. Ele escolheu um assento junto à janela, tirou o seu telemóvel e planeou responder a alguns e-mails antes de voltar a sair. O ambiente não era o seu estilo. Era demasiado vivo, demasiado desarrumado. Mas ainda assim, algo nele o fez parar. Ele estava a meio de escrever uma mensagem quando ouviu uma explosão repentina de risos atrás dele. Olhou para cima instintivamente, os seus olhos a varrerem a sala, até que se detiveram numa mesa perto do centro. Foi então que a viu. Sofia. Demorou um segundo a processá-la. Agora ela era mais velha. Um pouco. Mas continuava a ser inconfundivelmente ela. O mesmo cabelo escuro e grosso, agora preso numa trança solta. Os mesmos movimentos graciosos. A forma como ela inclinava a cabeça quando ouvia alguém a falar. E depois ele viu o que a rodeava. 3 crianças pequenas, todas com cabelo castanho escuro e olhos azuis surpreendentemente brilhantes. Um tentava equilibrar um palito de pão no nariz. Outro brincava com um lápis de cor. O terceiro falava tão rápido que ela tinha dificuldade em acompanhá-lo. Afonso sentiu o seu coração a cair para o chão. Ele observou, incapaz de desviar o olhar, como uma das crianças olhou para cima e se riu. E era o seu riso exato, o mesmo que a sua mãe costumava apontar quando ele era uma criança. O fôlego prendeu-se-lhe na garganta e ele inclinou-se ligeiramente para a frente, apertando os olhos, a tentar convencer-se de que isto não era o que tão claramente parecia. Mas era. Ele conseguia ver na forma dos seus rostos, no contorno dos seus maxilares, nos seus olhos, espelhos dos seus. Não eram apenas crianças, eram seus. O choque foi tão profundo que silenciou todo o resto dentro dele. Toda a raiva que ele outrora sentiu em relação a ela. Todas as perguntas sem resposta. A forma como ela tinha desaparecido da sua vida há 3 anos, sem uma única explicação. Tudo regressou de repente, mas agora estava emaranhado com algo muito mais poderoso. A incredulidade e algo perigosamente perto da dor. Sofia ainda não o tinha visto. Ela estava a ajudar uma das crianças a cortar uma almôndega ao meio. A sua expressão suave e paciente, completamente alheia à tempestade que se desencadeava a apenas alguns metros de distância. Ele não conseguia mover-se, não conseguia respirar, não conseguia acreditar que a mulher com quem ele outrora tinha imaginado construir um futuro estava sentada do outro lado da sala, rodeada por um futuro que claramente tinha acontecido sem ele. E
Naquele momento, Afonso Pires, CEO multimilionário, intocável, sentiu algo que não sentia há anos. Impotência. Afonso ficou congelado, com o pulso a bater nos seus ouvidos, enquanto 1 milhão de pensamentos chocavam e desmoronavam dentro da sua mente. Ele não parava de olhar para Sofia e para as 3 crianças com uma espécie de apego atordoado, como se o seu cérebro não tivesse captado o que os seus olhos já sabiam. Para um homem que vivia em absolutos, em números e controlo e certeza, a cena à sua frente quebrou algo nos alicerces do seu ser. Eles pareciam-se com ele, os 3. Mesmo cabelo escuro, mesmos olhos azuis penetrantes, mesmas expressões subtis que ele reconhecia em si mesmo quando se olhava ao espelho. Não havia como negar. Estas não eram apenas crianças, eram seus filhos. E ela nunca lhe o tinha dito. Ele observou como Sofia limpava a boca de uma criança com um guardanapo e repreendia suavemente outra por tentar enfiar-se debaixo da mesa. Ela parecia cansada, mas não exausta. Havia uma força tranquila nela, o tipo de força que ele se lembrava, a que o tinha atraído e afastado ao mesmo tempo no passado. Ele tentou ligar a versão dela que via agora com a memória da mulher que tinha saído da sua vida há 3 anos, sem uma palavra de explicação. Ela simplesmente tinha desaparecido. Um dia, eles estavam a rir na sua varanda, a partilhar comida de takeaway e a falar de nomes ridículos para bebês, para um futuro de que eles brincavam. No dia seguinte, ela tinha-se ido embora, sem bilhete, sem adeus, apenas silêncio. Ele tinha-a procurado, contratou investigadores privados, moveu cordelinhos, fez chamadas. O apartamento dela estava vazio, o telefone desligado, as contas bancárias fechadas. Foi como se ela se tivesse esfumado. Aquilo tinha destruído algo nele, algo vulnerável, esperançoso, humano. Depois disso, ele enterrou-se no trabalho. Fez a empresa crescer. Ganhou os seus primeiros 100 milhões. Comprou um apartamento. Construiu uma marca tão poderosa que ninguém se atrevia a perguntar sobre o passado. Mas a verdade era que ele nunca tinha parado de se perguntar o que lhe tinha acontecido. E agora ele sabia. Ela não só tinha ido embora, ela tinha levado os seus filhos com ela. O seu instinto foi irromper, exigir respostas, levantar a voz. Mas algo o deteve. Talvez fosse a forma como uma das crianças lhe pegou na mão e ela lhe apertou instintivamente. Talvez fosse a facilidade com que ela navegava o seu caos. Ou talvez fosse a estranha e incomum dor que se espalhava no seu peito, o peso do tempo perdido. Finalmente, como se sentisse a intensidade do seu olhar, ela virou a cabeça e viu-o. Os seus olhos encontraram-se, e no momento em que os seus olhares se cruzaram, toda a sala pareceu parar. O corpo dela tensionou-se instantaneamente. Os seus olhos abriram-se de par em par. Por uma fração de segundo, ela pareceu alguém que via um fantasma. Os seus lábios separaram-se como se ela fosse dizer algo, mas não saíram palavras. Ele levantou-se lentamente. Os olhos dela seguiram-no enquanto ele caminhava para a mesa dela. As crianças não o notaram no início. Estavam demasiado ocupadas a lutar por lápis de cor. Mas Sofia não se moveu, não respirou. Ele parou a poucos metros de distância. Sofia. O nome dela saiu da sua boca como uma pedra. Pesado. Real. O som dele fê-la estremecer. Só um pouco. Afonso, sussurrou ela. A sua voz era diferente. Ainda suave, mas agora com camadas de exaustão e algo mais. Culpa. Ele olhou para as crianças. Eles ainda estavam demasiado distraídos para se aperceberem do que estava a acontecer. Mas Afonso não conseguia desviar os olhos deles. Ele apontou subtilmente. Eles? Ela assentiu. Sem mentiras, sem hesitar. Sim. Todo o ar abandonou o seu corpo. A verdade estava ali mesmo, inegável. Eu acho que devíamos falar,
disse ele, mal mantendo a voz firme. Sofia olhou para as crianças, depois para ele. Os seus ombros endireitaram-se como se ela se estivesse a preparar para o impacto. Sim, disse ela em voz baixa. Devíamos. Sofia saiu primeiro. Os seus movimentos cautelosos, cuidadosos, como se cada passo tivesse um peso diferente agora que o seu segredo já não era apenas seu. Afonso seguiu-a, a sua mente a rodopiar, os seus pensamentos barulhentos e sem filtro no silêncio entre eles. A porta da tasca fechou-se atrás deles, abafando o calor e os risos das famílias lá dentro. Lá fora, o ar parecia mais agudo, pesado, real, de uma forma que tornava difícil respirar. Eles pararam perto da beira do passeio, mesmo fora da vista das janelas do restaurante. Sofia cruzou os braços com força sobre o peito, as costas direitas, o queixo ligeiramente levantado como alguém que se prepara para uma luta que sabe que não pode vencer, mas que tem de aguentar de qualquer forma. Afonso, por outro lado, não falou de imediato. Simplesmente olhou para ela, para o seu rosto, os seus olhos, os mesmos que ele costumava memorizar quando o mundo se sentia demasiado complicado. Ela parecia mais velha, não de uma forma má, mais enraizada, mas havia algo nos seus olhos que não tinha estado lá antes, uma tristeza, ou talvez apenas anos de sobrevivência. Ele não fez as perguntas óbvias, ainda não. A verdade era demasiado crua, demasiado exposta. Então ele começou por algo mais suave, embora ainda lhe queimasse a garganta. Por que é que tu não me disseste? Sofia piscou os olhos, uma vez lentamente. Porque eu estava aterrorizada, ela disse. De ti, do teu mundo, do quão rápido tudo se estava a mover quando eu descobri. Ele apertou o maxilar, a tentar não deixar que a raiva subisse tão rapidamente. Aterrorizada do que exatamente? De que eu não os quisesse? Não, disse ela rapidamente. Eu sabia que tu os irias querer. Eu sabia que tu estarias lá e que tu assumirias a responsabilidade e que tu virarias a tua vida de pernas para o ar se fosse necessário. Isso foi o que me assustou mais. Aquilo apanhou-o de surpresa. Então tu foste embora porque tu pensaste que eu me importaria demasiado. Sofia exalou. Eu fui embora porque eu não sabia como sobreviver a ser consumida por ti e pela tua vida. Eu sabia o que ia acontecer. Manchetes, câmaras, contratos, negociações. Eles iriam crescer sob um microscópio. E eu não podia fazer isso a eles, nem a ti. Tu estavas à beira de algo enorme, Afonso. Eu vi-te a escalar tão longe tão rapidamente, e eu não queria ser o peso que te abrandasse. Ele abanou a cabeça lentamente, a tentar absorver tudo. Tu nunca foste um peso. Tu eras a única parte da minha vida que não se sentia fabricada, e tu nem sequer me deste a oportunidade de escolher. A sua expressão partiu-se ligeiramente. As comissuras da sua boca tensionaram-se. Eu não queria ser um fardo para ti. Eu queria protegê-los. E talvez, sim, talvez eu também quisesse proteger-me a mim mesma. Ele caminhou uma vez. Depois voltou-se para ela, com os olhos a arder. Tu protegeste-os, mantendo-os longe do pai deles. Eu protegi-os de se tornarem uma história, exclamou ela, com a voz a subir. De serem comprados e vendidos pelos tabloides, de serem usados como alavanca por pessoas que só se importam com a tua empresa. Não penses que eu não pensei no que eu estava a fazer todos os dias durante os últimos 3 anos. Um longo silêncio seguiu-se. Nenhum dos dois desviou o olhar. Era um tipo de silêncio que só vinha de 2 pessoas que, outrora, tinham conhecido cada detalhe uma da outra e agora não conseguiam reconhecer as partes que tinham mudado. Finalmente, a voz de Afonso suavizou. Tu não tens de justificar o que tu fizeste, Sofia. Não agora. Mas eu preciso de saber uma coisa. Ela esperou, com os ombros tensos. Eles sabem quem eu sou? Ela engoliu em seco.
Eles sabem que tem um pai, um homem bom, alguém a quem eu não estava pronta para trazer para o mundo deles, até que eu tivesse a certeza de que eles também estavam prontos. Afonso assentiu lentamente. Havia dor nos seus olhos, mas também algo mais. Resolução. Bem, disse ele em voz baixa, eu estou aqui agora, e eu não vou a lado nenhum. Sofia não respondeu, mas algo mudou no seu rosto. Um vislumbre de incredulidade, talvez até esperança. Ela virou-se ligeiramente, a olhar através da janela para a mesa onde as crianças ainda estavam sentadas, completamente alheias a que o eixo do seu mundo tinha acabado de começar a mudar. Quando ela olhou para ele de novo, a sua voz era apenas um sussurro. Eu não sei como te deixar entrar, Afonso. Então deixa-me resolver isso contigo, disse ele. E pela primeira vez, desde que ela se tinha afastado dele, ela não fugiu. Na manhã seguinte, Afonso não conseguia concentrar-se em nada. O seu telemóvel vibrava com lembretes de reuniões, os e-mails acumulavam-se sem resposta, e o seu assistente ligou 2 vezes para perguntar se ele se juntaria à chamada da direção, mas ele ignorou-os a todos. Os seus pensamentos ainda estavam fora daquela pequena tasca, ainda parado no passeio em frente a Sofia, ainda preso no silêncio que se seguiu à verdade. Para um homem que tomava decisões em segundos, que negociava negócios multimilionários antes do pequeno almoço, agora encontrava-se preso na hesitação, incerto de como dar sequer o próximo passo. Ele já não sabia quais eram as regras. Ele tinha filhos, 3 crianças, seus filhos. E ele tinha perdido tudo. Os seus primeiros passos, as suas primeiras palavras, os seus primeiros aniversários. Tudo se tinha ido, enfiado em anos que ele não conseguia recuperar. O pensamento o esvaziou de uma forma que o assustou. Não porque ele sentisse culpa, mas porque ele apercebeu-se do quanto ele queria algo que nunca antes tinha imaginado. Ele não só queria conhecê-los, ele queria pertencer a eles de uma forma que não tinha nada a ver com dinheiro, ou legado, ou nome. À primeira hora da tarde, ele regressou ao seu carro, estacionado a um quarteirão do modesto prédio de apartamentos de Sofia. Não era numa má área, mas era claro que ela tinha escolhido a simplicidade, a privacidade, a segurança. Ele não lhe tinha dito que vinha. Uma parte dele sabia que ela podia não abrir a porta, mas ele precisava de os ver de novo, mesmo à distância. Quando ele a viu a sair com as crianças agasalhadas em casacos leves, o fôlego prendeu-se-lhe. Todos iam de mão dada, um caos mal organizado, a tagarlarem entre si, a apontarem para pássaros, folhas, o céu. Sofia viu-o de imediato. Não pareceu surpreendida. Ela hesitou. Depois caminhou para ele, o seu passo lento e deliberado. As crianças seguiram-na como patinhos, 2 a puxarem os seus braços e o terceiro a ficar para trás, distraído por um pau que ele tinha encontrado. Vamos para o parque, disse ela quando o alcançou. A sua voz era neutra, mas não fria. Tu podes caminhar conosco, se tu quiseres. Ele assentiu, a tentar conter a gratidão que brotou no seu peito. Eu gostaria. Eles caminharam juntos num silêncio desconfortável no início. As crianças correram para a frente, a perseguirem-se. Afonso olhava para eles como alguém que vê a magia a desenrolar-se. Cada movimento que eles faziam parecia surreal para ele. Ele tinha perdido tanto. Finalmente, uma das crianças, o mais pequeno, caiu. Sofia adiantou-se, mas Afonso foi mais rápido. Ele ajoelhou-se, a verificar suavemente as mãos da criança à procura de arranhões. Olá, disse Afonso suavemente, a tirar a terra. Estás bem, amiguinho? A criança olhou para ele, com os olhos grandes e brilhantes. Eu não sou um amiguinho, disse com um beicinho. Eu sou o Tiago. Afonso congelou. Sofia sorriu fracamente de trás. Esse é o Tiago, confirmou. O Duarte é o de vermelho.
e o Vasco é o que nunca ouve. Afonso sentiu algo a mover-se no seu peito. Olá, Tiago, disse ele de novo, mais suave agora. Eu sou o teu pai. A criança inclinou a cabeça. A sério? Ele assentiu. Sim, a sério. Tiago estudou-o durante um longo segundo. Depois, sem aviso prévio, envolveu os seus pequenos braços à volta do pescoço de Afonso. Não foi planeado, não foi ensaiado. Foi apenas um momento, o instinto de uma criança, e desfez-o. Afonso ficou agachado muito depois de Tiago correr para a frente. Sofia estava ao lado dele agora, a sua expressão indecifrável, mas os seus braços já não estavam cruzados. Ela não falou, e ele também não. Não era necessário. Ele sentiu no silêncio entre eles algo a começar de novo. De volta ao apartamento, ela convidou-o a subir. Não para uma conversa, não para esclarecer, mas porque as crianças queriam mostrar-lhe a sua parede de super-heróis. Uma colagem desorganizada de desenhos e autocolantes e caos de lápis de cor presos com fita adesiva no seu quarto. Ele seguiu-a para dentro, a tentar absorver cada momento, cada detalhe, as suas vozes, as suas rotinas, a forma como cada um a abraçava sem sequer pensar nisso. Enquanto ele estava parado no meio do mundo deles, com brinquedos espalhados pelos seus pés e risos a ecoar do corredor, Afonso apercebeu-se de algo aterrador e bonito ao mesmo tempo. Ele não queria ser um visitante nas vidas deles. Ele queria ficar. Afonso começou a aparecer todos os dias, embora nunca sem ser convidado. Ele enviava uma mensagem de texto a Sofia primeiro, sempre a perguntar, nunca a assumir. E de cada vez que ela respondia com um simples sim, ou uma resposta curta e educada, ela deixava a porta entreaberta um pouco mais. As crianças não questionaram a sua repentina presença nas suas vidas. As crianças não tinham as dúvidas que os adultos têm. Eles aceitaram-no da mesma forma que eles aceitavam tudo o resto no seu mundo. Com uma curiosidade aberta e uma espécie de honestidade que fez Afonso sentir que ele estava a reaprender a viver do zero. Ele aprendeu que o Tiago gostava de dinossauros, que o Duarte podia nomear cada planeta do sistema solar e que o Vasco tinha um lado calado, mas animava-se quando alguém realmente o ouvia. No início, eles chamavam-no Afonso, o que lhe doía mais do que ele deixava transparecer. Ele nunca os corrigiu. Ele não queria forçar nada, mas uma tarde, depois de ajudar o Duarte a construir uma nave espacial com caixas de cartão na sala, o Vasco sentou-se ao lado dele, inclinou-se e disse em voz baixa: Tu vais ser o meu pai agora? A pergunta atingiu-o mais forte do que qualquer emboscada numa sala de reuniões. Ele olhou para os sérios olhos azuis do Vasco e respondeu da única maneira que ele podia: Se tu quiseres que eu seja. Vasco assentiu e não disse mais nada. Mas mais tarde naquela noite, as 3 crianças começaram a chamá-lo de pai. Sem cerimônia, sem aviso prévio, apenas uma mudança tão simples e profunda como virar uma página. Sofia observou tudo em silêncio. Ela ainda mantinha a sua distância, não emocionalmente fria, mas indecisa. Ela tinha passado anos a construir à volta dela e dos seus filhos. Muros que os protegiam de um mundo que ela outrora acreditou que poderia destruí-los. Agora, esse mundo estava na sua sala de estar, a fazer sanduíches de manteiga de amendoim e a arranjar caminhões de brincar partidos com fita adesiva e determinação. As semanas seguintes tornaram-se numa tranquila transformação que nenhum dos dois tinha esperado. Afonso começou a aparecer na vida das crianças com regularidade, não como uma força ou uma interrupção, mas como algo constante. Sofia, cautelosa como sempre, manteve os seus muros altos no início. Não oferecia mais do que o necessário, e Afonso não pressionava. Ele sabia que ela estava à espera de ver se ele desapareceria de novo, se a sua presença era apenas outra atuação, outro vislumbre temporário,
de um homem que vivia num mundo construído sobre o controlo. Mas desta vez, ele não tinha um plano de fuga. Ele aparecia aos domingos para as visitas ao parque. Ele trazia material de arte e juntava-se às sessões de pintura. Com os dedos que deixavam os seus sapatos de 1000 euros cobertos de purpurina e cola, ele ajudava a construir fortes de mantas na sala de estar. E aprendeu rapidamente que o Duarte odiava ervilhas, o Tiago adorava dinossauros, e o Vasco insistia que o chamassem Capitão Raio pelo menos uma vez por dia. Eles não o questionavam, simplesmente aceitavam-no, como se ele sempre tivesse pertencido ali, como se eles só estivessem à espera que ele chegasse. Essa aceitação quebrou-o da maneira mais silenciosa e poderosa. Sofia observou tudo com olhos cautelosos. Ela nunca o tinha visto assim antes. O homem que ela se lembrava do seu passado era polido, reservado, um pouco distante mesmo no seu afeto. Mas esta versão, este homem ajoelhado no chão, a atar atacadores, a inventar histórias para dormir, a ficar depois de eles adormecerem, só para se sentar no silêncio, era algo completamente diferente. Ela não sabia o que fazer com isso. Cada parte dela que se tinha endurecido para sobreviver agora sentia-se exposta. Não porque ele exigisse algo, mas porque ele não o fazia. Uma noite, depois de as crianças finalmente adormecerem, Sofia entrou na cozinha e encontrou Afonso a lavar a louça em silêncio. Ele não tinha perguntado, não tinha dito uma palavra. Simplesmente tinha arregaçado as mangas e tinha começado a limpar. A visão dele ali, fora do seu elemento, e no entanto, de alguma forma, perfeitamente em casa, apanhou-a de surpresa. Tu não tens de fazer isso, disse ela, a apoiar-se no batente da porta. Ele olhou por cima do ombro e ofereceu-lhe um meio sorriso. Eu sei, mas eu quero. Ela cruzou os braços, a observá-lo por um momento. Tu sempre foste bom a fazer o que tu querias. Ele fechou a torneira, a secar as mãos lentamente, antes de a encarar de frente. Nem sempre. Eu era bom a fazer o que eu pensava que eu devia querer. Há uma diferença. Ela não respondeu de imediato. A sua guarda ainda estava alta, mas algo no seu peito estava a suavizar-se. Não importa o quanto ela lutasse. Eu não sei como confiar nisto, em nada disto. Eu sei, disse ele suavemente. E eu não te estou a pedir que tu confies em mim de um dia para o outro. Apenas deixa-me estar aqui. Deixa-me provar. Ela olhou para o chão. Tu perdeste tudo. As primeiras palavras deles, os primeiros passos deles, os aniversários deles, as febres deles, as birras deles. Tu perdeste tudo. Ele assentiu. Eu sei. E eu nunca vou recuperar esse tempo. Mas eu estou aqui agora. E se tu me deixares, eu não vou perder mais nada. O silêncio preencheu o espaço entre eles. Mas não era frio. Era denso com algo não dito. Algo que palpitava e estava vivo. Ela queria acreditar nele. Queria deixá-lo entrar de novo. Mas o risco a aterrorizava. Porque amá-lo de novo não seria apenas o seu coração que estaria em jogo. Seriam outros 3 também. Afonso deu um passo em frente, não demasiado perto, sem a tocar, apenas o suficiente para que ela o ouvisse por completo. Eu não sou o mesmo homem que tu deixaste, e talvez tu também não sejas a mesma mulher. Mas talvez isso esteja bem. Ela levantou a vista então, encontrando os seus olhos. Não havia atuação neles, nem ambição, nem estratégia. Apenas verdade. Eu preciso de tempo, disse ela finalmente. Tu podes ter todo o tempo, respondeu ele. E com isso ela assentiu. Não era uma promessa, não era perdão, mas era o primeiro passo real em direção a algo que ambos pensaram que se tinha perdido. Algo frágil, mas que valia a pena tentar. À medida que os dias se tornavam em semanas, um novo tipo de ritmo começou a formar-se. Era irregular, incerto, mas era real.
Afonso tornou-se parte das suas vidas cotidianas, não com gestos grandiosos ou declarações dramáticas, mas de maneiras pequenas e deliberadas. Ele começou a chegar suficientemente cedo para ajudar as crianças a prepararem-se para a escola e ficava suficientemente tarde para ler histórias antes de dormir, mesmo quando o trabalho exigia a sua atenção noutro lugar. Ele não tentou comprar o seu afeto, não os sobrecarregou com presentes ou distrações chamativas. Ele simplesmente apareceu, uma e outra vez, com uma consistência tranquila, como se cada momento fosse uma oportunidade para recuperar um pedaço do tempo que ele tinha perdido. Sofia observou tudo com um coração cauteloso. Ela queria acreditar que o homem que dobrava meias minúsculas no seu sofá e construía castelos de Lego na sala de estar era o mesmo Afonso que outrora tinha amado, mas diferente em todos os sentidos certos. No entanto, o medo nunca a abandonou por completo. Ela tinha passado 3 anos a fazer tudo sozinha, cada birra, cada visita ao médico, cada decisão impossível. Isso a tinha feito forte, mas também tinha construído muros tão altos que ela nem sempre conseguia saber se a estavam a proteger ou a isolar. Uma noite, enquanto o outono se aproximava e o ar se tornava fresco, Sofia encontrou-se sentada nos degraus do alpendre com uma manta sobre os ombros, a observar as crianças a perseguir pirilampos na luz que se desvanecia. Afonso sentou-se ao lado dela, os cotovelos apoiados nos joelhos, a camisa de vestir arregaçada, tranquilo e confortável no tipo de ambiente doméstico que outrora lhe teria parecido estranho. Eles falam de ti o tempo todo agora, disse ela depois de um longo silêncio, mesmo quando tu não estás aqui. Ele olhou para ela, a sua expressão indecifrável. O que é que eles dizem? Ela sorriu suavemente. O Tiago diz que a tua voz soa como a do Batman. O Duarte pensa que tu podes arranjar qualquer coisa. O Vasco perguntou-me se tu sabes como pilotar um avião, porque, cito, tu és rico e as pessoas ricas fazem essas coisas. Afonso riu, mas havia emoção por trás dela. Eles são incríveis. Eles são, disse ela, e eles são meus. Cada fôlego, cada cicatriz, cada centímetro deles. Eu não o fiz na perfeição, mas eu fiz com tudo o que eu tinha. Ele sentiu-a, solene agora. Eu sei, e eu nunca duvidei disso, mesmo quando eu estava zangado, mesmo quando eu não entendia por que é que tu foste embora. Eu sabia que tu estavas a fazer o que tu pensavas que era o certo. Os olhos de Sofia brilharam na pouca luz. Eu ainda não sei se foi. Eu só sabia que eu não podia criá-los no teu mundo. Ou talvez eu não soubesse como o fazer. Afonso sentou-se mais direito, a sua voz baixa, mas firme. Então, vamos fazer um novo. Não o meu, não o teu. O nosso. Um em que eles possam crescer, sem necessidade de desaprender quem eles são. Ela olhou para ele durante um longo bocado, os seus dedos a apertarem-se à volta das bordas da sua manta. Eu não quero criá-los com alguém que poderia ir-se embora quando as coisas ficarem difíceis. Eu afastei-me de tudo exceto de ti, disse ele. A única coisa que eu me arrependi de perder foi o que nós tínhamos. E agora, eles, tu, isto. Eu não vou ir embora. Não desta vez. Foi a coisa mais vulnerável que ela alguma vez o tinha ouvido dizer. E quebrou algo dentro dela. Naquela noite, depois de as crianças adormecerem e a casa ter ficado em silêncio, ela entregou-lhe um pedaço de papel dobrado. Nele estavam os certificados de nascimento das crianças. O nome dele não estava na lista. Até agora, não tinha estado. Eu estou pronta para que eles saibam quem o pai deles é de verdade, sussurrou ela, legalmente, completamente. Não apenas nas histórias. Afonso olhou para o papel durante muito tempo, sobrecarregado pelo peso do que aquilo significava. Isto não era apenas sobre a paternidade. Era sobre o perdão, sobre a confiança.
sobre ser convidado para um espaço que outrora tinha estado completamente fechado para ele. Ele olhou para ela de novo, a sua voz suave, mas segura. Obrigado. Sofia assentiu, e pela primeira vez não havia hesitação nos seus olhos. Agora eles estavam a construir algo. Não a começar de novo, porque o que eles tinham antes tinha se ido, mas o que os esperava era algo novo. Algo que nenhum dos dois tinha imaginado que eles teriam uma segunda oportunidade e que valia a pena cada conversa difícil, cada cicatriz, cada noite silenciosa. O processo legal moveu-se mais lento do que Afonso esperava, mas ele não se queixou. Cada reunião com o advogado, cada assinatura, cada verificação de antecedentes, tudo se sentia como passos em direção a algo sólido. Algo que não poderia ser-lhe tirado desta vez. Ele sentou-se através de cada um com uma espécie de reverência tranquila, como se o rasto de papel finalmente coincidisse com a verdade que ele tinha chegado a sentir nos seus ossos. Ele era o pai deles, e não apenas na memória ou na biologia, mas na presença, na escolha, em cada manhã que os ajudava a vestirem-se e cada noite que ficava para ler até eles adormecerem. Sofia observou a transformação em silêncio, ainda insegura de como rotular o que estava a acontecer entre eles. Eles não voltaram a ser um casal, não oficialmente. Não houve beijo, nem declarações românticas. Mas Afonso estava na casa dela quase todos os dias. Ele sabia onde estava o cereal. Que criança precisava que a sua manta fosse aquecida na secadora antes de dormir? E qual ainda acordava com pesadelos? Ele dobrava a roupa enquanto ela tratava dos e-mails, aprendeu a fazer panquecas com caras sorridentes e uma vez até trançou o cabelo da Sofia no caos da madrugada, quando um dos meninos perguntou: por que é que a mamã também não tem uma vez? Uma noite, depois de um longo dia, as crianças deitaram-se cedo e um raro silêncio apoderou-se da casa. Afonso estava no alpendre de novo, desta vez com um caderno aberto no seu colo. Sofia saiu com 2 chávenas de chá, uma das quais ela lhe entregou sem uma palavra. Ele pegou-a, surpreendido pelo gesto, e olhou para ela com uma expressão cansada, mas agradecida. "O que é isso?" perguntou ela, a apontar para o caderno. Ele hesitou antes de responder. Nomes. Nomes para o fundo fiduciário que eu estou a criar. Não só para eles. Para outros como eles. Crianças criadas por mães fortes que o fizeram todos sozinhas. Sofia não respondeu no início. Ela bebeu o seu chá e olhou para a rua tranquila. "Eu nunca quis o teu dinheiro", disse finalmente, suavemente. "Eu sei", disse ele. "Por isso é que eu o quero dar." Ela olhou para ele então, e houve um silêncio que passou entre eles, o tipo cheio de significado, mas ainda não de resolução. Ela ainda não sabia o que fazer com tudo aquilo, com o quão presente ele se tinha tornado, o quão gentil, o quão diferente. Ela queria acreditar que isto não era temporário, que não era uma correção excessiva alimentada pela culpa, mas uma voz no mais profundo dela ainda a avisava para ter cuidado. "Por que é que tu estás aqui de verdade, Afonso?" perguntou de repente. "É só por causa das crianças?" Ele não respondeu de imediato. Ele fechou o caderno, pô-lo de lado e virou-se para olhar por completo. "Não", disse. "Começou com eles, mas não são só eles. És tu também." Sofia exalou lentamente, o seu coração a bater de uma maneira que se sentia ao mesmo tempo velha e incomum. "Eu não sei se eu consigo passar por te perder de novo", admitiu. "Se eu deixar isto ir demasiado longe e se desmoronar, não só me vai doer a mim, vai doer a eles também." "Eu não te estou a pedir que tu saltes", disse ele, "apenas que caminhes ao meu lado. E se eu não conseguir? Então eu continuarei a caminhar de qualquer forma, com ou sem o título, ou a etiqueta, ou qualquer outra coisa. Eu estarei aqui, porque aqui é onde eu devia ter estado o tempo todo.
A garganta dela apertou-se. Ele não estava a tentar ganhá-la, nem sequer estava a tentar persuadi-la. Ele só estava a dizer a verdade. Naquela noite, ela não lhe pediu para ir embora, e quando ele ficou, a dormir no sofá, envolto numa das mantas de super-heróis das crianças, não foi porque ele tivesse de o fazer, ou porque ele insistisse. Foi porque, lenta e silenciosamente, ele se estava a tornar um lar. O inverno chegou suavemente naquele ano, trazendo escuridão cedo e manhãs tranquilas cobertas de geada. As crianças já eram suficientemente grandes para notarem a mudança no ar, para se entusiasmarem com casacos e luvas, e a promessa de neve. Sofia encontrou-se a observá-los mais do que o habitual. A forma como eles corriam para os braços de Afonso no momento em que ele entrava pela porta. A forma como eles se apoiavam nele, como se eles sempre tivessem sabido que ele estaria ali. Às vezes ainda a apanhava de surpresa. O quão natural ele parecia, o quão simples. Mas não havia nada de simples no que foi preciso para chegar ali. Ela tinha construído esta vida tijolo a tijolo com as suas próprias mãos. E de alguma forma, sem aviso prévio, Afonso tinha voltado a entrar nela e tinha se tornado parte dos alicerces. Uma noite, perto das férias, a casa fervilhava de energia. As crianças ajudavam a decorar uma pequena árvore que Sofia tinha comprado no início da semana, cada um deles a discutir sobre quem penduraria que ornamento. Afonso sentou-se no chão entre eles, a sorrir através do caos, a desenrolar uma grinalda de luzes que não tinha qualquer intenção de cooperar. Sofia ficou parada no batente da porta com uma chávena nas mãos, a observar a cena, a permitir-se a si mesma sentir o peso e o calor dela. Mais tarde, depois de as crianças finalmente adormecerem e a casa ter ficado naquela rara espécie de calma que só chegava depois de um dia completo e feliz, Afonso encontrou-a sentada na borda da cama em que ela costumava dormir sozinha. Ela não falou quando ele entrou. Simplesmente olhou para ele, os seus olhos suaves mas cautelosos, ainda a fazer uma pergunta que ele não tinha respondido por completo. Ele atravessou a sala e sentou-se ao lado dela, suficientemente perto para sentir o calor da sua pele, mas não suficientemente perto para a tocar. Tu não tens de dizer nada, disse ele, mas eu acho que eu devo. Ela olhou para ele, à espera. Eu não voltei para arranjar o passado, disse. Eu não posso. Eu perdi demasiado tempo e eu nunca o vou recuperar. Mas eu posso estar aqui agora e eu quero estar. Por ti, por eles, da maneira que tu me deixares, sem pressão, sem prazos, só a verdade. Sofia olhou para as suas mãos durante um longo momento antes de falar. Tu sabes que eu costumava sonhar com isto, com tu a voltares. Mas no sonho, eu estava zangada. Eu gritei. Eu fiz-te ganhá-lo. Ele sorriu suavemente. Isso parece justo. Mas agora que tu estás aqui, continuou ela, tudo o que eu sinto é cansaço. Cansada de segurar tudo por minha conta. Cansada de ter medo de precisar de alguém. Tu não tens de ter medo, disse ele. Precisar de alguém não te torna fraca. Torna-te vulnerável. Então ser vulnerável, disse ele em voz baixa. Comigo. Ela olhou para ele, realmente olhou para ele, e viu não o homem de quem ela outrora tinha fugido, mas o homem que tinha regressado e tinha ficado. O homem que trançava o cabelo com dedos desajeitados, que lia histórias para dormir com demasiada expressão, que beijava joelhos esfolados e atava sapatos minúsculos sem esperar aplausos. O homem que tinha mudado, não porque ela lhe pediu, mas porque a vida lhe tinha exigido, e ele tinha escolhido crescer. Ela aproximou-se então, a sua mão a descansar suavemente sobre a dele. Eu não quero fazer isto sozinha nunca mais, sussurrou ela. Tu nunca mais terás de o fazer. Eles não se beijaram.
Não naquela noite. Não se tratava disso. Tratava-se da forma como a cabeça dela se apoiou no ombro dele momentos depois. A forma como a mão dele encontrou a dela e não a soltou. A forma como o silêncio entre eles já não era silêncio, mas paz. Passaram-se as semanas. A papelada foi finalizada. O nome de Afonso foi escrito, legalmente e para sempre, ao lado do deles. Ele mudou-se para uma pequena casa a 2 quarteirões de distância, dando espaço à Sofia, mas nunca demasiado. Eles cocriaram com facilidade, com calor, com risos, e lentamente, o amor que outrora tinha estado enterrado sob anos de dor e distância, começou a criar raízes de novo, real desta vez, mais forte devido a tudo o que tinha sobrevivido. Numa tranquila manhã de domingo, enquanto a neve caía lá fora e as crianças se aninhavam entre eles no sofá, com os desenhos animados a soar baixo no ecrã, Sofia olhou para Afonso e não viu o homem que ele tinha sido ou os erros que ele tinha cometido. Ela viu o homem que ficou, o homem que apareceu, o homem que, contra todas as probabilidades e depois de cada tempestade, tinha regressado a casa.